Bom dia, pessoal. Vamos dar início hoje à aula, sobre o capítulo 19. Vamos falar do lixo e poluição. Vamos falar, vamos falar os problemas causados pelo lixo, como que ele é originado, o destino, o que ele tem a ver com a parte da saúde coletiva. E em relação à saúde coletiva, a gente vai ver que ele pode causar doenças e afetar a qualidade de vida da população. Então, falando um pouquinho do lixo e a saúde coletiva. Como a gente vê, o lixo que a gente gera devido ao excesso de consumo ou pelo próprio uso mesmo normal, ele, se mal destinado, ele vai causar uma série de problemas, inclusive para a saúde, não só da gente, como a saúde coletiva, Então, à medida que eu acumulo lixo, eu posso estar acumulando pode virar um reservatório, por exemplo, para rato, e aí esse rato causa algumas doenças que a gente vai ver lá na frente. Então, o lixo que eu acumulei pode gerar problemas para o vizinho. Por isso que o lixo ele pode desenvolver problemas, consequências para a saúde coletiva, ou seja, saúde de um conjunto de pessoas. Por que a gente pensa nisso? Porque o lixo, ele, além de causar problemas de saúde, ele causa desequilíbrios nos ecossistemas. Ele leva a poluição do ar, da água principalmente, e do solo, Dependendo de como ele é destinado, ele pode poluir esses três partes, que compõem o nosso planeta. E aí você vai ver que se quando ele é bem destinado, não vai ter esse problema. E é importante dizer que se a gente não consegue reduzir a quantidade de lixo, a gente pode reaproveitar ele, como por exemplo, na questão da reciclagem. Então a reciclagem ela é importante nesse processo, porque ela ajuda a diminuir o volume do resíduo, do lixo que a gente gera ao longo do dia a dia. E além disso, ela é uma fonte de empregos, Porque a gente tem os catadores de lixo que, ao catarem alguns materiais, alguns resíduos, eles vendem isso em troca de um valor, uma quantia. Isso gera renda para eles. Então, alguns problemas eles podem ser causados pelo lixo, E a gente vai falar que lixo é todo resíduo gerado que não tem mais utilidade, Então, qualquer coisa que a gente use e não tenha mais utilidade vira lixo, vai para o lixo. Vamos dizer assim, não presta, joga fora. E quando mal destinados, eu falei que entra naquele problema da poluição. E no Brasil é importante frisar que os problemas da maioria dessas poluições têm a ver com plástico. O Brasil é o quarto país que mais gera plástico, em todo o mundo. Então é um ranking bem considerado. O Brasil está lá na frente nesse consumismo. Aqui a gente vê as mosquinhas, esse lixo mal cuidado, mas como a gente sempre tem um problema, a gente vem com a solução. A gente tem que pensar na questão da sustentabilidade, daqueles 5 R's que eu falei na aula anterior. Reduzir, repensar, reutilizar e daí por diante. Reciclar. E aí a gente vai ver agora. O lixo ele não surge do nada. Ele tem várias fontes, vamos dizer assim, várias origens. Os principais fontes são as indústrias, que geram diversos materiais. Aqui eu coloquei alguns só para citar. Produtos químicos, pesticidas, dependendo da indústria, metais, plásticos, borrachas, gases, óleos, fumaça. Tudo que vocês possam pensar que tem numa indústria pode ser descartado quando não tiver mais utilidade. Um grande local que desenvolve bastante lixo são nas nossas casas, ou seja, nas nossas residências. Como, por exemplo, a gente tem a questão o que a gente vai chamar, na verdade, de lixo doméstico. E aí, a gente vai ter inúmeros exemplos também. Restos de alimentos, papel higiênico, normalmente, ou papéis de outras origens, papelão, vidro, metal, qualquer coisa que não sirva pra gente vai ser destinado para o lixo, nosso lixo doméstico. E a gente tem o lixo hospitalar, que é qualquer resíduo que hospitais, unidades de saúde vai gerar. Agulhas, gaze, algodão,
e etc. também. Todo o material gerado pelo lixo do hospital é chamado de lixo hospitalar. O que a gente vê na imagem, o lixo, então, como está dizendo, é fruto de diversas atividades da população. E por isso tem várias origens. Mas eu citei indústrias, residências e unidades de hospital. Saúde, desculpa. Mas a gente tem outros locais, feira livre, logradouros públicos, rua no caso. Por isso que é importante não jogar lixo nas ruas. O comércio também gera o lixo, por exemplo, embalagens. As construções, o lixo que a gente chama são os entulhos. Então, cada local vai originar um lixo diferente. E aqui eu estou falando nos 9 tipos de lixo, que alguns entram como especiais. A gente falou domiciliar, doméstico, comercial, né, que vem do comércio, industrial, que vem da indústria, público é o que a gente tem nas ruas, radioativo são de usinas ou locais que trabalham com radioatividade, como por exemplo usinas, né, que vão usar a parte de material radioativo. Espacial, eletrônico, que aí a gente vai ter celulares, tablets, etc. Os especiais, que envolvem pilhas, baterias, embalagens de insumos agrícolas, combustíveis e medicamentos, que têm que ser bem destinados para evitar acidentes. E hospitalar, que precisam passar por incineração especializada, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Que vai ser, no caso, na parte do destino dos lixos. Como eu falei, se ele for bem destinado, não vai causar problemas. Então, os lixões, né, é o primeiro exemplo, é um dos principais que a gente vê aqui no Brasil. Ele tem vários problemas. Por quê? Porque os lixos, na verdade, ficam acumulados e misturados em áreas abertas, com solos desprotegidos. E aí fica exposto a qualquer pessoa que possa catar, a invasão de animais. E aí você vai ter também a geração do chorume, que não vai ser bem acomodado. Ele vai acabar infiltrando no solo, ou seja, vai entrar no solo e contamina lençóis freáticos. E ao contaminar os lençóis freáticos, você contamina os rios e locais. Como eu falei, devido à exposição, ele tem maior risco de acidentes. Quando a gente tem, por exemplo, catadores de lixo, você vai ter materiais perfuro-cortantes, né, que, por exemplo, latas, vidros expostos, e esses trabalhadores podem se machucar. Contaminação do ar. A decomposição desses lixos a céu aberto gera gases, né? E aí você acaba contaminando o ar. E esses gases, por exemplo, metano, quando é liberado, ele pode intensificar o efeito estufa. Agora, falando segunda forma de destinar esse lixo, os aterros sanitários. Seria a melhor alternativa para os resíduos sólidos. Por quê? Você constrói terrenos próprios e esse solo é impermeabilizado e é feito em camadas. Mas o que isso faz de diferente? A impermeabilização e as camadas evitam que o chorume se infiltre. E aí você não tem contaminação dos lençóis freáticos e nem dos rios. E, além disso, você tem canos que permitem que os gases que são gerados fiquem ali contidos, ou seja, evita a poluição atmosférica do ar e também funciona como uma forma de destinar o chorume para um sistema de tratamento, ou seja, o chorume não vai para o lençolo, né? Você não vai ter poluição do solo e nem vai atingir o lençol freático e você não vai ter poluição da água. Por tudo isso que eu falei, é considerado menos poluente e, como ele é feito em camadas, o lixo não fica tão exposto, o que a gente pode concluir que vai gerar menos acidentes. A gente tem a incineração, que é um processo de queima, né, de materiais, que tem fornos com filtros para poder evitar poluição. É feito como eu falei, recomendado para lixos hospitalares, mas tem que ser empresas licenciadas, né, liberadas para fazer tal serviço. Material de hospital é muito contaminado, então ele precisa ser queimado normalmente, mas com fornos especiais, porque qualquer forno, nem todo forno vai ter filtros. Compostagem.
que é um processo biológico de reciclagem, né? Você vai ter a reciclagem da matéria orgânica, que é feita, né, por alguns micro-organismos, e o que vai gerar como produto? Adubo orgânico. Então, toda vez que eu tenho compostagem, eu pego restos de alimentos, por exemplo, os micro-organismos vão atuar ali, vão reciclar e vão produzir adubo orgânico. Então, é uma forma também de aproveitar o lixo orgânico, né? Falando da última forma de destino, que é uma questão sustentável, reciclagem. Como eu falei, né, na introdução, ele ajuda na diminuição do volume de resíduo do lixo gerado e ele entra na questão da coleta seletiva do lixo, que a gente, normalmente você tem suportes, né, que você vai separar os materiais plásticos, papéis, metais, vidros e resíduos orgânicos, que são restos de alimento. Então aqui a gente tem papel, o plástico, o vidro, o metal e os resíduos orgânicos. Aí já que a gente não consegue ter todos os lixos, a gente pode fazer em casa, usar 2 lixeiras e deixar o lixo seco, que é o lixo que eu falei. Esses 4 aqui, ó, papel, plástico, vidro e metal, são lixos secos. Você coloca em uma lixeira. E o lixo orgânico, que são os lixos mais úmidos, né, restos de alimento, em outra. Então, uma prática que a gente pode adotar no nosso dia a dia, que ajuda o meio ambiente. Então, já podem começar a fazer, né, 2 lixeiras, 2 recipientes você consegue ter em casa, e aí você destina de uma forma melhor os seus lixos domésticos, né. A gente tem que falar que o lixo tem a ver com a questão da saúde coletiva, porque quando ele é mal destinado, né, ele causa problemas, principalmente se for os resíduos sólidos. Por quê? Você tem os riscos de acidente, como eu falei, os catadores principalmente. Você gera poluição de água, solo e ar. E como eu falei, em algumas situações serve como abrigo para alguns animais. E isso vai levar à transmissão de doenças. Como, por exemplo, desses animais, a gente vê muitos ratos, quando se tem excesso de lixo, mosquitos, baratas também. Quanto mais lixo, mais animais desses tipos a gente vai encontrar. Aqui a gente tem o chorume, né, que é um lixo a céu aberto, que contamina o lençol freático, gerando metano, e os animais e insetos aqui. Então aqui seria como se fossem os lixões. Por isso que eu falei, os lixões eles trazem muito problema. E é uma forma, vamos dizer assim, meio que errada de destinar, e aí você tem todos os problemas que eu já listei que ele pode causar para a saúde coletiva. E aqui você tem algumas doenças que podem ser transmitidas, a gente vai falar algumas delas, leptospirose, a gente vai falar um pouquinho da febre amarela, dengue, chikungunya, zika, e a gente vai comentar um pouquinho de cada uma delas. Como eu falei, quando ele vira problema de saúde pública, ele acaba gerando doenças e afetando a qualidade de vida da população. Algumas doenças são transmitidas direto, ou seja, diretamente em contato com o lixo, e outras vai precisar de um vetor, ou seja, de um animal, normalmente, como via de virar uma doença, ou seja, não vou pegar direto no lixo, eu preciso de alguma coisa no meio do caminho que vai me gerar essa doença. Vou falar 4 tipos de doenças de transmissão direta e depois as de transmissão indireta. A gente tem hepatite, que é causada por vírus, normalmente quando você entra em contato com água e alimentos contaminados, né, por esses vírus, ou se a gente pensar, né, materiais pérfuro-cortantes como agulhas, você pode ter acidentes, né, das pessoas que estão manipulando aquele lixo. E aí a gente vai ter um outro tipo de hepatite B. O tétano já não é vírus, são bactérias que ficam no solo e que vão entrar em contato com as pessoas quando você tem materiais pérfuro-cortantes, como eu falei, agulha, vidro, materiais que enferrujam. Se você tem um ferimento na pele, essas bactérias entram, né, e podem causar doenças. A tétano que deixa seus músculos paralisados, só que tem vacina, né? Então, se algum acidente acontecer, é só procurar um posto para fazer a vacinação. Ancilostomose. A gente tem os vermes, os ancilóstomos, que ficam no solo e no ambiente quando você tem pessoas com contaminação e eles geram fezes com esses vermes.
e essas fezes vão contaminar o solo. A doença é conhecida como amarelão, porque causa uma forte anemia. As cariidíase também são vermes, e ele é conhecido como lombriga, também por ovos nas fezes que são liberados, por exemplo, de um homem, e esse homem, ao liberar suas fezes, esses ovos contaminam água e alimentos contaminados. E aí você vai ter, quando você ingere essa água ou alimento, você acaba contraindo esses vermes. Qual é a prevenção de todas essas doenças que eu falei, dessas 4 doenças? Saneamento básico, que é tratar água e esgoto, e bons hábitos de higiene pessoal. Lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, tomar seus cuidados de higiene, tomar banho, enfim. E principalmente lavar as mãos, né, que a gente está vendo agora bastante com essa onda de pandemia. Desculpa. Doenças que são transmitidas indiretamente. Eu preciso de um vetor, que pode ser qualquer coisa que vá levar a doença que a gente não pegue diretamente. A gente tem as arboviroses, que a gente tem como veículo, ou seja, vetor, mosquito, Aedes aegypti, e ele pode causar dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Das 4 aqui, a única que tem vacina é a febre amarela. As outras delas são transmitidas quando o mosquito pica a gente, contaminado por esses vírus. Todos eles são vírus. E aí, essas 4 doenças são chamadas em conjunto de arboviroses. Leptospirose, que é causada pelo contato com a urina de ratos. É uma bactéria do gênero Leptospira. E a urina de rato, se estiver contaminada com essa bactéria, se o ser humano tiver contato, pode desenvolver a doença. Fica pior em períodos chuvosos, enchentes, por exemplo, no verão, que a gente tem bueiros entupidos, e aí tem ratos ali presentes, a urina dele é muito comum, né, nas cidades. A gente pensa que não existe, mas existe em grande quantidade. Prevenção: saneamento básico, vacina, se a gente for falar da febre amarela, só dela, daqui desses grupos de doenças que eu citei, e combate aos vetores. Por exemplo, arboviroses, combater o mosquito, evitar a proliferação deles, acumular água. E a leptospirose, evitando o acúmulo de lixo, os ratos não vão ficar nesses locais, vão procurar outros locais para poder sobreviver. Então, já falei das doenças, dos problemas. Agora façam o teste, né, com as 2 questões para hoje. E as atividades finais, vocês têm 1 semana para poder enviar pela plataforma. Não deixe de fazer as atividades finais, que estão sendo corrigidas semanalmente. Então, uma boa semana de aula para todos.